E aí, pessoal? Estamos começando aqui mais um Espia na Rádio, aqui na Rádio Vovó Dedé. Hoje com Felipe Gifone, que é trombonista, não é isso? E a gente vai conversar um pouco sobre esse universo da música, como começou, como surgiu. E, primeiramente, queria dar as boas-vindas aqui novamente à casa de Vovó Dedé. Dedé. Desejar uma boa tarde e começar perguntando como foi que se iniciou esse estudo na música, essa vontade, essa paixão. Então, o pessoal sempre chega pra mim e sempre fala assim, teu Gifone é de não sei quem, tu conhece o Gifone não sei o quê. Porque assim, a família Gifone tem vários músicos, né? Tem algumas referências. Aqui no estado, por exemplo, a gente tem a Luciana Gifone, que é professora da UES. Tem o Adriano Gifone, que ele não mora mais aqui, mas ele é um grande expoente da música instrumental brasileira, que é um grande contrabaixista, ele tem método usado na Berklee. Então, assim, tem muitos Gifones que estão inseridos na música, né? Especificamente na minha parte da família, os meus pais, eles se conheceram na música. A minha mãe é cantora, meu pai é percussionista. E aí, quando eu nasci, desde pequenininho, eu sempre fiquei batucando nas coisas, cantava, sempre estava ouvindo o passarinho, ouvindo coisa. Gostava muito de música de desenho. E aí fui construindo, né? Tinha um bar na minha casa. Caraca! Tinha um bar na minha casa e aí todo sábado tocava as músicas. E eu até hoje, no trabalho, eu uso essas músicas que eu aprendi. Mas... Então eu ouvi de tudo, assim, cresci ouvindo de tudo. Tudo que você possa imaginar, e isso influi diretamente no trabalho. Então não teve uma pressão, foi uma coisa assim que foi acontecendo. Foi muito pelo contrário, inclusive, que a maioria das pessoas tentavam, não vai pra música não vai fazer isso não. Sério? Porque não dá futuro. E aí... Só que a paixão fala mais alto, né? Assim, não tinha como fugir, não tinha como imaginar que fosse de uma outra forma. Quando... tem um episódio muito específico, que foi quando eu comecei no colégio da Polícia Militar. Eu entrei na primeira série. Teve um evento lá, no primeiro evento, tipo, o primeiro dia de aula, e aí tinha uma banda. A banda de música da escola foi lá tocar. Eu tava na primeira série, eu tinha 7 anos. E aí quando a banda começou a tocar, eu comecei a chorar. E aí eu disse assim, eu quero fazer parte disso. Tiro de emoção? Eu quero fazer parte disso, eu quero fazer isso também. É muito massa isso. Você se viu ali, tipo, a necessidade surgiu um envolvimento já com a música de uma coisa que eu acho que o princípio, assim, do artista é esse negócio de impactar, de emocionar, de tocar como te tocou. Isso é muito legal. Pois é, e daí passei parte do ensino fundamental, né, com aquele eu quero ser da banda, mas era muito pequenininho, porque na época eles não aceitavam, só aceitavam a partir do 6º ano, né. E aí, quando eu cheguei no 6º ano, a primeira coisa que eu fiz foi, eu quero ir pra banda. Vou atrás de saber quem que eu vou pra banda. Eu falei com o pessoal lá e me mandaram pra banda. Comecei tocando, eu cheguei na banda, já tinha passado as inscrições, tipo, pra aprender, né, de fato. Aí eu sei tocar tudo, eu sei tocar. Porque eu batucava em casa, eu sabia que meu pai era músico e tal, e eu batucava muitas vezes, então eu sabia que eu conseguia fazer. E aí eu consigo tocar o bumbo. Aí tá bom, aí deixaram eu tocar o bumbo. Deu certo. Deu certo. E aí fiquei tocando bumbo. Aí passou mais um pouquinho, eu tocando, gostava muito. Tipo assim, foi o lugar que eu me encontrei na escola. De toda a minha vida, assim, tudo que eu já tentei fazer, o único lugar que eu me sinto completamente em casa é na música. Independente de onde eu esteja. Então eu tocando lá com a banda, acontecia de eu prestar atenção nos outros instrumentos, né? Claro, né? Eu tocava o bumbo e aí eu ouvia a tuba. A tuba marcava junto com o bumbo. Fazia a marcação, né? O bumbo marcou o tempo e a tuba faz o baixo das músicas. E aí eu via, caramba, que negócio legal. Fazer pum, 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 pum. E eu achava muito massa. Até o dia que saiu o cara da tuba. O cara se formou, né? E foi pra vida, né? Aí eu falei assim, sargento, eu posso pegar a tuba? Aí, como assim, rapaz? A tuba, um negócio desse tamanho, tu é tão miudinho. Na época eu era pequeno, né? Sim. E aí eu quero porque eu acho muito massa, eu quero. E aí ele deixou. Fui na tuba, toquei. E na tuba
eu realmente passava, quando eu comecei a estudar, eu passava 8, 10 horas por dia. Foi o primeiro contato com o instrumento de sopro? Foi o meu primeiro contato. Foi difícil? Não, Ué, foi muito fácil. Foi muito fácil. Era muito instintivo. Tudo que o pessoal me passava, eu conseguia... Eu tive uma facilidade muito grande para começar. Eles me passavam as coisas e aí acontecia, eu conseguia. Ensinava, por exemplo, os instrumentos de metal, a gente precisa vibrar os lábios para produzir o som, né? Daí eu entendi muito rápido que tipo de vibração era essa, como tem que ser feito, né? Assim, falando de iniciantes, né? Um grau de dificuldade de iniciante. E aí as coisas fluíam, assim, eu conseguia estudar bem e ter bom desenvolvimento. Nunca travei, né, nesse começo. E aí, em algum momento, o meu regente disse assim, cara, é o seguinte, tu tá estudando muito e aqui não é o bastante. Tu precisa ir pra um lugar que tu vai desenvolver de verdade. E aí me indicou pra ir pra banda do Piemar. Aí eu fui, cheguei lá, primeiro dia, pedi pra minha mãe ir comigo. Aí cheguei, entrei na sala, falei com o regente, com o Rômulo. E sentei e comecei a assistir o ensaio. Primeiro dia. Eu te juro, quando tocou a primeira nota da banda, eu nunca tinha visto algo tão fantástico, assim, como era, né? Porque era tudo muito afinado, muito bem executado. Embora seja uma banda de jovens, é muito bom. É muito bom. Até o que eu tinha... Até então eu só tinha ouvido menos instrumentos, a galera mais iniciante e tudo. Quando tocou a primeira música, como eu disse, da outra vez eu tinha chorado. Dessa vez eu me desmanchei inteiro. Desmanchei a ponto de... Eu tava morrendo de vergonha do pessoal me ver chorando. E aí eu me deitei no colo da minha mãe e comecei a chorar, cara. Por que por que você acha que tinha essa sensibilidade? Vinha de ter um contato com a música há muito tempo, de entender qual a importância, ou era uma coisa mais sua? Acho que eu sempre tive essa comunicação com a música como um todo, né? A música é som. Eu acredito muito na qualidade dos sons, né? Então, eu ia pra escola todo dia, eu caminhava e aí tinha um passarinho e eu assoviava parecido com um passarinho, é como se a gente conversasse no meio do caminho. Eu gostava de ouvir os sons da cidade, às vezes de ter a oportunidade de ir pra praia e ouvir os sons da praia, de ouvir sons nas suas diversas formas, né? Às vezes pegar uma garrafa e soprar na garrafa e ver o que sai. Então, quando eu tive a oportunidade de ver, de ouvir aquela massa sonora tão enorme, porque eram muitos instrumentos, né? Eram muitos instrumentos e muito afinado, e era algo que eu nunca tinha experimentado. E aí eu tive essa... Só senti, assim, não tive o tempo de pensar no que eu ia sentir, só bateu e eu soltei o choro. E como era estar na outra posição da pessoa que estava ali dentro, que estava participando da massa, participando do som? Pois é, depois que eu entrei na banda, tem um fenômeno muito, muito específico que todo mundo que toca em banda de música sente, que quando a gente está dentro, a gente ouve diferente. Então, quando a gente está dentro, a gente ouve cada desafinação, cada errinho. A gente não consegue ter a sensação da mesma pessoa que está assistindo, porque o som é projetado para frente, para cima, né? E a gente tá meio que junto aqui, a gente não ouve muito, né? Então, quando a gente tá tocando no grupo, você tá preocupado em fazer o melhor, né? Tecnicamente, tentar executar. Embora você não esteja ouvindo aquele resultado tão bom, mas você tem que acreditar que tá bom, entendeu? Tipo assim, você tem que acreditar porque o regente disse que tá legal. E aí você sabe que você acertou o seu, então que errou, e aí você tem que acreditar que tá fazendo música, Por né? isso é a importância do regente, né? Porque você tá tocando lá, você pode achar que tá bom, mas por fora tá horrível. Isso é comum, né? Pra todo qualquer estudo, né? Em qualquer área. Eu acho que funciona assim, né? A gente vai aprendendo e o professor, ele vai guiando a gente, o caminho é esse, tá bem. Então, não é assim, a gente pode fazer de uma outra forma, né? Mas você prefere, então, estar num grupo ou solo? Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Eu acho que como eu falei, o som, ele me permite tudo.
me permite tudo. Eu tenho sonoridades que vai funcionar melhor sozinho, que é... Hoje, como a maioria dos meus trabalhos é trabalho de solista, né? Então eu tenho que entregar um texto, né? Como se fosse assim, como se eu tivesse que falar sobre mim. Então, falar sobre a minha música, falar a minha música para as pessoas e tal. E quando eu estou num grupo maior, existe um texto já escrito que eu estou compartilhando com 50 pessoas e essas 50 pessoas estão falando junto comigo. A gente é um só. E aí é importante você fazer a sua parte. Também é uma sensação muito boa fazer parte do todo, se permitir sentir a música que você faz, que as pessoas ao seu lado fazem também. É muito bom. E quanto tempo você ficou mais ou menos na banda do Pia Marta? A banda do Pia Marta foi... Como todo mundo que passa por lá, 1 ano parecem 10. Eu passei 1 ano e parecia 10. Porque primeiro a gente ensaia todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta. E às vezes tinha sábado. Caraca. Porque a gente fez o concerto de 40 anos da banda. Inclusive tem ensaio hoje pro concerto de 50 anos da banda. Você ainda tá na banda? Não, eu vou dessa vez participar como veterano, né? Tô voltando lá. De 40, agora passar de 50. Agora eu vou participar dos 50 como veterano. Antes eu era aluno e agora... Então já se passaram 10 anos, caraca. Já se passaram 10 anos. E aí... E é que eu tava? Na banda ali, uns 40 anos. A gente ensaiava todo dia e a gente chegava cedo pra estudar. Cedo, tipo, o ensaio era 5 horas, eu chegava 2, ficava estudando de 2 às 5. De 5 às 6 e pouco era um ensaio. E aí depois eu ficava também estudando um pouquinho depois e só ia embora quase 8 horas da noite. Então, assim, a gente passava muito tempo ali dentro e a gente saía junto. Às vezes tinha aniversário do pessoal, a gente ia pra rodízio. Isso ainda na tuba? Ainda na tuba. Pronto, agora em que momento entrou o trombone? Mas o trombone foi assim que eu... Basicamente assim que eu saí do Pia Marta, sabe? Tive um tempo meio afastado assim da música, em que eu não vi perspectiva de lugares pra tocar, assim. A gente fez isso muito forte. Não tinha muita coisa pra fazer na tuba. Né? A não ser que eu estivesse fora do Pia Marta. Porque assim, Pia Marta pra mim, na época, era o melhor lugar que eu poderia estar. Sim. Em que eu tinha mais gente boa ao meu lado, em que as coisas eram mais desafiadoras, em que eu tinha espaço pra estudar, eu tinha várias coisas. Quando eu saí de lá, eu saí porque eu mudei de turno na escola. Me mudaram de turno na escola. Aí eu não dava tempo eu chegar pro ensaio, porque eu estudava à tarde. E aí eu fiquei só na banda da minha escola, né? A banda do colégio da polícia, né? E aí estudava o máximo que eu podia lá. E aí eu vi assim, cara, dá pra eu ser profissional, eu quero tocar. Só que se eu tocar só a tuba, eu não vou conseguir ganhar dinheiro, eu não vou conseguir sobreviver com isso. Então, eu comecei a pegar o trombone. E aí, tocando o trombone, com muita dificuldade, meio desafinado, e o tempo foi passando, e eu fui tocando. E sem desistir, cada dia que eu estudava o trombone, cada coisinha nova que eu conseguia tocar, me fazia amar cada vez mais o instrumento. Então, aí a gente foi... eu tive a oportunidade de fazer parte de alguns festivais em que eu levei o trombone e levei a tuba. Teve um período de adaptação em que eu toco tuba, mas eu tô estudando trombone. Então, tipo, eu levava um pra estudar e um pra tocar. Sim. Era meio que assim. E o que é que dá pra fazer no trombone que não é possível na tuba, assim, esse nível de tocar? Por que o trombone é mais propício a ganhar dinheiro? Cara, o trombone, ele tá inserido na história da música brasileira de maneira muito enraizada, assim, na música popular. Então, principalmente no samba, tem muito trombone. Tem muito trombone. Na nossa cultura cearense, tem muito trombone no forró. Eu cresci ouvindo metaleira de forró, ouvindo Tim Maia com as metaleiras, ouvindo a introdução de samba, que é do Chico Buarque. Tem uma música do Chico Buarque que é Cotidiano, que ela é um solo de trombone no começo. Tem o solo do Chega de Saudade, que é a coisa mais linda do mundo também. Então, tem muito trombone na música brasileira. E o trombone, ele tem uma tal da história da malandragem no trombone. Então, o trombone de vara, ele tem um charme do malandro, né? Sim. E eu tive que... Isso foi uma das coisas que eu aprendi com o tempo, que
exige pesquisa, exige ouvir, exige estar nas rodas de samba, exige estar na roda de choro, ter a vivência, ver outros trombonistas tocando, para entender o que é a malandragem do trombone. É o tipo de fala, é uma fala mais arrastada, é um negócio mais dançante, soa meio bêbado, assim, em relação ao choro e ao samba, né? É muito legal, é muito legal. Eu sou apaixonado pelo meu trombone. E quando você acabou de decidir, né, que ia ser profissional, o que é que você fez para profissionalizar ainda mais o que já vinha sendo estudado ali? Pronto, aconteceu quando eu entrei na UFC. Eu entrei na UFC e aí eu... Não, cara, agora é sério. Você já sabia que tinha a banda lá? Eu entrei... O primeiro contato que eu tive com a UFC foi em 2015, que eu tava no 3º ano, né? Apareceu o edital para se inscrever e eu, cara, vou fazer, eu quero fazer parte de uma orquestra. Eu nunca tinha tocado numa orquestra junto, né? Aí eu, não, vou fazer. Aí fiz, aí entrei em contato, aí passei. No que eu passei, eu saía da aula mais cedo, no dia do ensaio da orquestra, porque eu podia, que era na quarta. Saía mais cedo, ia andando do meu colégio até o UFC e ensaiava de farda do colégio mesmo. Ensaiava com a farda do colégio lá no UFC. E aí fiz em 2015. E em 2015 eu fui pro primeiro festival com a orquestra, né? Que foi o Festival Orquestriz, em que eu tive a oportunidade de ter aula com professores a nível internacional, né? Como o maestro Jim Sparks, com qual eu fiz uma oficina de regência orquestral. Em que, assim, foram oportunidades ímpares, assim, que eu cresci bastante, tanto como pessoa quanto como músico. Isso ainda fora da UFC. Então, eu estava no 3º ano, tendo uma prévia do que é a vida de músico, do que se trabalha, de como se trabalha, que tipo de eventos são esses. Então. Você ainda não tinha tido nada assim de trabalho a nível de músico? Com sopros, não. É como eu disse, o meu pai era percussionista, né? Então desde cedo eu sempre batuquei muito, sempre fiz muita coisa. E vez ou outra aparecia alguma coisa para fazer de barzinho. Então aconteceu de eu toquei com a Rayane Fortes um tempo. Tocava eu, o Bruno. O Bruno trabalhava aqui na casa do Vovó Dedé, o Bruno flautista. Sim. E a Rayane, a gente tocava com um trio e a gente fazia samba, fazia várias coisas. Fiz várias. Até hoje eu ainda faço coisas de percussão, sim, só que bem menos, né? Como se fosse. As pessoas sempre disseram assim, não, a música tem que ser um hobby. E aí você tem que arrumar alguma coisa pra fazer. Não, cara, assim, pra mim, dentro da música eu tenho o meu hobby, eu tenho a minha diversão, eu tenho o meu trabalho. E tenho, assim, expectativas muito altas em relação ao que eu posso construir com música pro meu futuro. Então é basicamente isso. Eu sou percussionista, baterista, trombonista, tubista e me arrisco a cantar, como tem coisa no canal da Vovó Dedé. E eu também cantando, né? Que foi um espetáculo que a gente fez da Era do Rádio. Então... Que massa, eu assisti. Tem o primeiro em trio. Isso foi em 2019, não foi não? Acho que foi 18. Faz muito tempo, mas cara. Faz tempo. Eu achei assim presencial, foi muito massa. Pois é, então tem um pouquinho de cada coisa. E aí quando eu entrei no UFC, eu comecei a estudar de tudo. Eu tive a oportunidade de estudar tudo, eu estudei tudo. Tudo que eu tinha para estudar. Estudei canto, estudei contrabaixo, aí fiz trombone, tocava tuba, bateria, percussão... Tudo que dava pra fazer, eu tava fazendo. O contrabaixo acústico foi? Porque, assim, é como eu disse, eu gosto do som, eu gosto de fazer som. Então é interessante fazer som das mais variadas formas possíveis, né? E só depois de experimentar tanta coisa, eu poderia saber mais ou menos pra onde eu vou. Porque é muito difícil você saber pra onde vai sem experimentar nada, né? Mas mesmo tendo experimentado tanta coisa, você voltou pro início, eu acho, ali do sopro, da tuba, do trombone. É isso que você decidiu que quer, que se encontrou? Com o trombone, tem uma relação... Hoje, depois de tantos anos tocando, eu tenho uma relação muito de sinergia. Eu sinto como se o trombone fosse parte de mim. E às vezes é uma parte muito ingrata, né? Porque se eu deixar ele de lado 2, 3 dias, ele parece que já faz um mês que eu não pego nele, né? Assim, se a gente estiver junto de verdade, o instrumento ele me proporciona coisas incríveis. Ele me proporciona falar através dele, entregar coisas que eu não tenho no meu corpo. Então, assim, canto, ele me proporciona falar com tudo que eu tenho. E o trombone,
é com além do que eu tenho. Então, eu posso cantar, eu posso bater palmas, eu posso pular, eu posso fazer o que for. E com o trombone eu tenho outra sonoridade, eu tenho mais volume, eu tenho potência, eu tenho uma série de outras coisas, eu posso participar de outras coisas. Sim. Então, o trombone, ele é algo que agrega muito valor à minha carreira e à forma como eu vejo a música. Então, eu consigo me expressar melhor através do trombone. É com o trombone, não é apesar do trombone. Mas você ainda tem o objetivo de experimentar mais? Tem mais coisa que você deseja aí? Então, né? Acho que a gente quem trabalha com música tem que ser sempre curioso, né? Então, acho que a maior referência para mim em relação à música como um todo, é Hermeto Pascoal, que é uma escola de experimentar tudo. Tudo é som. Como tem um livro dele de partituras que se chama Tudo é Som. Então, é experimentar tudo. É fazer o som da garrafa, é fazer o som da pedra batendo, é fazer o som do menino correndo, do brinquedo. Das folhas, do vento passando, do instrumento de percussão, do instrumento de altura definida. Como é que é tudo isso misturado? É legal, porque a gente volta para um começo da sua vida, que é a percussão que vem ali, acho que com seu pai, né? E quando a gente fala de fazer som de qualquer coisa, a gente traz uma coisa muito percussiva, assim. Então volta para uma coisa de eu acho que um ensinamento que já veio ali desde a infância. O seu pai, ele deve ter passado muito isso para você. E como foi viver num mundo tão rítmico, com tão pouca idade, experimentar uma das partes mais difíceis da música, que é essa parte rítmica? Cara, a percussão, ela era tão clara pra mim, mesmo antes de eu fazer parte de qualquer grupo, que eu levava muito carão na época do colégio. Eu levava muito carão. Por quê? Porque eu ficava batucando nas mesas. Eu batucava nas mesas e ficava cantando. E daqui a pouco tinha um bocado de gente batucando nas mesas e cantando comigo. Eu fazia algazarra sempre. Você era a atração da turma. Basicamente, em relação à show, música, assim, né? todo Eu dia. sempre tava batucando nas mesas, mesmo quando não tinha ninguém ouvindo. Eu tava batucando assim, fazendo coisa. E sempre batendo, eu lembro muito claramente de eu estar assistindo a televisão e batucando em cima da televisão, assim. Muita coisa. Então, tipo, não era... eu quero tocar um instrumento percussão. Não era um instrumento percussão, era ser percussivo em toda e qualquer coisa. Na caixa de fósforo, na mesa, no meu próprio peito. É onde for. Porque a percussão a gente é movido por um ritmo, né? A gente tem uma pulsação no nosso coração, a gente anda num ritmo. Então, tudo que a gente faz é ritmo. Então, a parte rítmica, pra mim, ela tá ali, sempre esteve ali, né? Sempre esteve. E aí a gente vai estudando, né? Com o tempo, claramente a gente não... Eu não sabia de tudo mesmo, sozinho, né? Então, e aí aí entra a parte da faculdade, de ter a opção de... Isso que eu queria entender. A gente tá vendo uma pessoa que já vem com uma formação, assim, de uma trajetória, tanto no ritmo, quanto até mesmo na prática, como músico de grupos, de massas, muito grande. O que foi que a faculdade trouxe para além de tudo isso que você já tinha? Eu lembro claramente do meu primeiro semestre que a primeira sensação que eu tive foi de finalmente chegar no meu lugar. Sabe, ouvir os pássaros, tentar conversar com o pássaro, ouvir o barulho do caminhão, ouvir a praia, ouvir tudo isso. Mesmo que as pessoas gostassem de estar comigo quando eu estava batucando, eu sempre fui meio doido. Tá achado como meio doido, porque gostar de ouvir som, de fazer coisa diferente, de tratar a percussão, de cantar, de fazer tudo como meio doido. E a primeira coisa que aconteceu foi quando eu entrei na faculdade, eu fiz a disciplina com a professora Concília Latorre, que era justamente sobre isso. Era improvisação e criação musical. Então a gente vai usar o corpo para criar, para fazer música, para ouvir os sons, para identificar, para criar cenas, como se expressar com o corpo, como se expressar com o instrumento, como usar tudo de música. E aí meu Deus, eu sempre quis isso. Eu sempre quis isso e aqui o pessoal não me chama de doido. Eu tô em casa, porque mesmo nos grupos fora da universidade, a gente debate muito sobre o ensino conservatorial, que é um ensino basicamente técnico. Então você foca na técnica do instrumento, você foca na técnica de leitura.
se aborda pouco interpretação, se aborda pouco conceitos históricos. Caraca. Conceito de educação mesmo, que eu acho muito importante, assim, pouca discussão, é como se fosse algo muito técnico em relação não sei, o ensino conservatorial, ele te dá menos espaço para ter reflexão. E foi o que eu mais tive dentro da universidade. Refletir sobre o que eu estou aprendendo, refletir sobre o que eu estou fazendo, o que a gente está fazendo. Não é só a técnica, não é só tocar o trombone bem, não é só tocar o que está escrito. É saber como acontece essa criação, saber como a gente vai fazer. Quais foram as consequências? Hoje o meu trabalho é muito mais fluido, assim, então tocar hoje é algo muito fluido, é algo muito prazeroso, brinco sempre na hora de tocar, assim. Quem tá ao meu lado tá ali para brincar também. Tô sempre junto lá na roda de choro do Bontequim, né, que é um ponte carimbado aqui da noite de Fortaleza, em que a roda já tem mais de 10 anos, eu tô na roda há 3, e lá, quando eu cheguei, eu tocava 10 músicas de choro, e os caras já tocavam 150, 200 músicas. Por dia? Como assim? No repertório todo. Ah, tá. Não, eles tinham vamos supor que os caras que tocavam já conheciam 200, 300 choro decorado. Eu sabia tocar Sabia decorado 10. a música. Eu sabia 10. E aí eu via aqueles caras tocando com desenvoltura, improvisando, brincando uns com os outros, e eu não sabia nem a música, pelo menos pra tocar a partezinha. E aí descobri que primeiro é estudar e depois é falar. Como é que eles tocavam? E como eles conseguiam construir esse discurso em cima. De fazer a linguagem da improvisação, de brincar um com o outro, de tocar uma frase aqui, e aí eu olhar pra ti, tu tocar uma frase pra mim, e aí a gente constrói um diálogo nisso, e aí o pessoal que tá vendo também achar muito interessante. Que pra mim é o principal, se o público vai conseguir se conectar com a minha música ou não. Isso é muito engraçado ouvir, porque isso veio a partir da faculdade, essa facilitação de entendimento, de pertencimento, né? E a gente vê realmente muitas pessoas trazendo uma coisa muito contrária de uma coisa que prende muito na faculdade, a esse ponto. A gente não vê uma exploração muito grande da música popular, pelo menos é porque eu acho que o meio que a gente vive é um pouco mais erudito. A gente tá embutido no meio mais erudito. Mas como foi pra você buscar essa coisa popular, buscar essa coisa do improviso, essa coisa da harmonia, de entender, de falar mesmo a música? Então, né, acho que eu não tinha ideia disso quando eu comecei a tocar, de que as coisas, elas têm um tempo pra acontecer, né? E, tipo, não adianta a gente querer acelerar demais o processo, não adianta querer atropelar as coisas. Então, eu sabia o que eu queria, porque eu sentia muito pela música popular, eu sentia que eu gostava do trombone, eu sentia que era isso que eu queria. E eu precisei estabelecer algumas metas, né? Primeiro, eu quero saber o que se toca no trombone. O que é? Como eu disse no começo, a música brasileira tem muito samba, tem muito choro. E eu fui atrás de ouvir esses caras. Quem são os caras? Quem são os trombonistas que fizeram o trombone na música brasileira e como eles fizeram? Cadê o trabalho deles? Porque não é comum que a gente conheça o trabalho dos trombonistas, né? Mas eu, como trombonista, eu tenho que conhecer esse trabalho. E aí eu fui atrás de ouvir. E aí foi onde eu conheci um dos maiores trombonistas de todos os tempos da música brasileira, que era o Raul de Souza. Raul de Souza, ele faleceu ano passado. Era a maior referência de tudo. Tocava muito, muito. Ele fazia sucesso tocando trombone, sendo negro, pobre, brasileiro. Ele fazia sucesso nos Estados Unidos em 1980. Caraca. 70, 80. Já naquela época. Então, ele é um grande vanguardista. Ele desbravou o que quase ninguém teria coragem de fazer. Ele foi lá e fez. E tocava muito. Tocou com os maiores nomes do trombone mundial. Assim, e era a nossa maior referência. Conhecendo o Raul de Souza, aí eu fui me nichando. Conheci
os trombonistas mais novos, né? Tem a geração, tem o Rafael Rocha, que vai dar aula no Festival de Ibiapaba agora esse ano. Tem o Josiel Conrad, tem o Jorginho Neto. Tem vários trombonistas mais novos e os trombonistas mais antigos também, que tem trombonistas chorões, né? A gente tem o Zé da Velha, que é a maior referência, que tá vivo ainda hoje, né? Ele é a maior referência do trombone no choro, então, assim, não tinha como eu aprender a tocar sem ouvir como é que esses caras construíram isso, né? Então eu não posso tocar choro, eu não posso tocar um choro que o Zé da Velha toca sem ouvir o Zé da Velha tocando, sem ver, sem entender o que ele diz com esse choro. Porque eu posso tocar o mesmo choro que a flauta, mas eu não toco do mesmo jeito, porque é outro instrumento. O meu instrumento não fala igual a flauta, eu falo diferente. Sim. Então eu tenho que saber como é que eu vou lidar com cada coisa dessa, né? Então, saber um pouco mais da história do trombone em si e dos trombonistas me ajuda a ter uma identificação maior com cada música que eu vou tocar. Foi difícil acessar esse material? Não é muito difícil. Assim, tem bastante coisa, principalmente do Raul, porque o Raul era um artista mundial, né? Um artista do mundo. Então tinha bastante coisa dele. E o dos outros trombonistas eu consigo acesso porque tem um contato com vários trombonistas do Brasil inteiro. E aí cada amigo tem um material, tem alguma história para contar, sempre tem alguma coisa. Aqui no Ceará a gente tem músicos fantásticos que conheceram o Raul, que conheceram os trombonistas, e eu tenho a oportunidade de conviver com esses mestres. Então a gente tem o Carlinhos Patriolino, ele já tocou com o Raul. Ao mesmo tempo que ele toca comigo lá no Bom Tequim de vez em quando, entendeu? Então são artistas de um nível absurdo em que eu encontro num bar perto da minha casa. E a gente tem que valorizar isso, entendeu? Eu tenho que valorizar muito, assim, eu acho que eu não teria outra oportunidade tão incrível em relação à música popular. Falando um pouco dessa valorização, a gente vê uma coisa, assim, uma diferença até nessa perspectiva de instrumentos. Falando um pouco dos metais, até mesmo para diferenciar, as pessoas já ficam meio assim com o pé atrás, não sabem o que é um saxofone, um trombone, um trompete. Mas falando a nível dos músicos, a gente tem muito músico bom. E cadê essa valorização? Até mesmo aqui, cearense, dos músicos que nós temos, ela existe, pelo menos ao nível ali do nicho, do pessoal que gosta da música, ela existe, como é que tá? Então, cara, assim, eu gosto muito de falar de trombone, né? Os trombonistas, eles têm um estigma, assim, de ser os músicos da orquestra que mais gostam de falar e de conversar com os trombonistas e mais gostam do instrumento. Então a gente fala muito sobre o instrumento, a gente fala muito sobre o repertório do instrumento e fala muito sobre os trombonistas. Então é como se a gente tem a necessidade de exaltar, assim, exatamente, trombone. Exatamente. A gente ama muito o instrumento, a gente troca muita informação sobre material, sobre várias coisas. E assim, os trombonistas aqui do Ceará é algo muito importante para mim, que a gente, em algum momento, a gente consiga catalogar que trabalho é esse, qual é o trabalho o trabalho de cada um, onde eles estão, o que eles fazem, o que produziram. Então, para mim, a maior referência na minha área, que é choro, samba e música instrumental, é o Rômulo. O Rômulo Santiago, que é regente do Pia Marta. E toca com Fagner. Sim. E toca nas gigs que faz choro, nas rodas de choro. E assim, vê-lo em ação, vê-lo tocar nos lugares, pra mim, é altamente emocionante. Eu lembro de um dia em que eu tava tocando lá no Bom Tequim, e ele apareceu lá, e aí ele ficou bem até mais tarde. E aí, tal hora, a gente já tinha guardado tudo, e ele tirou o trombone e ficou tocando sozinho. Ele tocou sozinho, e aí todo mundo começou a conversar. E ele tava tocando, e só eu tava prestando atenção. E aí eu comecei a chorar. Novamente, né? Comecei a chorar muito porque é a minha referência máxima. É uma pessoa muito legal, muito humana, que toca muito, assim, que transmite uma paz e uma alegria muito grande quando toca. Então é tudo que eu queria. E é tudo que eu admiro muito. Então é um tipo da relação de que eu vejo os trombonistas como parte de uma família. Então eu tenho uma vontade muito grande de fazer, de dar uma catalogada no trabalho de todo mundo, de fazer algo
fazer um trabalho acadêmico em que fique registrado quem são esses trombonistas, né? Da gente dar uma valorizada na música cearense. Que é um movimento muito parecido com o que eu vejo para a galera do sax. A galera do sax é muito unida, vai ver os outros colegas tocando, prestigia, trabalho, ouve. E aí os trombonistas, a gente, apesar de se gostar muito, a gente acaba tendo... Cada um faz o seu ali e depois todo mundo se encontra para tocar, né? Mas assim, eu gosto bastante de admirar o trabalho dos meus colegas. É tanto que eu tenho muita vontade da gente construir um trabalho junto, eu posso até falar mais adiante em relação a um projeto futuro, né? Que eu tô me formando no UFC, e aí eu tenho um projeto futuro que seria de fazer algo muito grande em relação à música trombonista. Né? Eu coloco o termo música trombonística, né? Música trombonística cearense e brasileira. Então eu tenho vontade de juntar todo mundo e fazer um show. Fazer um show para rodar o estado, para rodar o país. Quem sabe sair, né? Também. Passando aqui para lembrar e para convidar para pessoas que não conhecem ainda que aqui a Rádio Vovó Dedé é uma repartição da TVDD, que tem um canal no YouTube que inclusive todo dia sai vídeo, sai programa todo dia. Inclusive você já participou do Brasil Encanto, né? Daqui a pouco a gente vai rodar, tá aqui já separado. E hoje, terça-feira, vai sair o Bem Fazer Musical, 8 da noite, com Bruno Leican, né? Exatamente. É isso, eu queria lembrar a todos para ir lá, que não custa nada, compartilhar e curtir os vídeos da TVDD, porque é tudo produzido pelos próprios alunos daqui da casa. Canal do YouTube da TVDD, não percam, vão lá. E trazendo um pouco esse paralelo com o Felipe, ele já participou do Brasil Encanto, e a gente pode ver um pouco essa apresentação, relembrar um pouco como foi. Vamos lá, Pedro. Bom, né? Oi. Brasil Desculpa, Encanto. eu tava passando aqui as páginas. Como foi, assim, esse primeiro contato com o programa, com os músicos? Como foi? Conta um pouco pra gente. Assim, né? O Luiz José, ele toca comigo lá no Bom Tequim, né? Então, é parte da roda, e aí eu tenho contato, a gente tá sempre junto, a gente sempre toca. E aí chegou pra mim, cara, vamos fazer o Brasil Encanto lá na casa do Vovó Dedé e tal. Aí eu, macho, bora, vamos fazer, mostrar um pouquinho do trombone, né? Vamos botar... Que eu fui o primeiro trombonista a fazer, né? Agora, já passou bastante tempo, o Rômulo já gravou, o Barney já gravou, mas eu fui o primeiro a fazer, e aí, tipo, começar esse negócio, né? Eu quero muito juntar, o Chesco também já fez, lembra? Quero juntar todo mundo que faz, todo mundo que toca, assim, e cada um na sua linguagem, juntar todo mundo e fazer um negócio muito legal. Vamos ver um pouco então aí?
Mas, bom, Felipe, conta pra gente, então, como foi a experiência, assim, de participar do Brasil Encanto, participar de um programa da Casa de Vovó Dedé, como foi? Então, né, não... Pra mim é muito tranquilo vir fazer qualquer coisa na Casa de Vovó Dedé hoje, porque já tive várias experiências, né? Eu tive no primeiro grupo que tocou no teatro, eu inaugurei o espaço com a orquestra. Em seguida eu fiz o espetáculo da Era do Rádio. Uhum. E depois eu estive no Brasil Encanto, né, que é sob a comando lá do Evelter, né, que é o nosso diretor. E aí, cara, trazer um pouquinho do que eu faço lá fora para divulgar aqui na casa é muito bom, né? Uhum. E como eu disse, todos os músicos que estavam ali no Brasil Encanto são músicos que eu já toco, né, que a gente toca em outros lugares, a gente tá sempre junto. E aí foi tudo muito descontraído, muito tranquilo, muito legal, assim. Senti falta só de um pouquinho de poder falar um pouquinho, mas eu tô tendo a oportunidade de só falar hoje, né, por exemplo. Senti um pouquinho falta, mas a gente na gravação foi muito legal. Foi muito legal. E a gente estava falando um pouco aqui antes sobre alguns projetos futuros e até mesmo passados, presentes que estão acontecendo, que já aconteceram, que vão ser um desenvolvimento para uma coisa assim muito maior ali no final. Conta pra gente o que é, como é que tá sendo. Então, como eu disse antes, tenho uma vontade muito grande de valorizar esses nossos músicos aqui do Ceará. E sendo o trombone algo que eu amo tanto, eu tenho muita vontade de terminar de montar esse show que eu batizei de Trombone Brasil. Que é reunir os músicos que estão mais próximos aqui, que são referências no Ceará, para fazerem parte desse show, que numa concepção inicial seria o Rômulo Santiago, o Chesco Carvalho, o Barney e eu. A gente tem um trabalho muito parecido, né? Então a gente tá tocando nas gigs instrumental, a gente tá fazendo coisa com a orquestra, a gente toca no show, faz coisa de samba, faz muita coisa. Então, e também trabalha com música autoral, né? Eu trabalho muito com música autoral, né? Eu gravo metais pra galera que tá montando os seus projetos também. Então, eu queria pegar esses 4 e construir em cima desse nosso trabalho uma pesquisa ao redor do trombone na música brasileira, trazer os nomes que são referência para nós e tocar algumas músicas de cada um, tanto o pessoal da velha guarda como o pessoal da nova geração, e poder levar isso para o máximo de pessoas possível, poder levar isso para a gente na escola, poder tocar em todos os teatros aqui, trazer aqui na casa, poder levar em toda banda de música, uma oficina com vários professores, poder levar muita coisa. E aí, como projeto Semente, né, eu tenho o meu projeto hoje, que chama o Projeto Choró Jazz, que consiste em estudar um pouco. Basicamente sou eu, o Gabriel Gomes no piano e o Bruno Vasconcelos na bateria. E aí o projeto consiste em estudar essas músicas dos trombonistas, dos compositores,
E além delas, das pessoas que estavam ao redor. Então, por exemplo, a gente tem o François de Lima, que é um trombonista que tocou só com todo mundo, assim. Gravou coisa no Lenine, gravou com Leni Andrade, gravou com Maria Bethânia, gravou com Tim Maia, gravou com todo mundo. Caraca. Gravou com todo mundo. E não tem como separar o trabalho de um e do outro. Então, a gente toca a música do João Donato, que eu sempre conto. Por onde eu passo, eu sempre conto essa curiosidade. O João Donato, ele é trombonista. O primeiro instrumento do João Donato, que é conhecido no piano, é trombone. E aí as composições dele são muito legais de tocar no trombone, porque ele tem essa expertise de fazer algo que funcione para o instrumento. Soa bonito. Então a gente tem um repertório baseado nisso, né, na música dos trombonistas e na música com música de autores em que esses trombonistas estivessem trabalhando junto. Então a gente ali é como se a gente estivesse ali atrás de todos os trombonistas e toda a galera desses trombonistas. E aí a gente tenta dar a nossa roupagem, né? Isso é o principal, assim, é a parte de brincar, né? Vamos brincar também, né? Então a gente dá a nossa roupagem, a gente tem versões de música internacional, e aí a gente manda um forró também daqui. A gente brinca sempre. Estamos fazendo Felipe, sempre. Quando você traz a necessidade de catalogar esses músicos, de trazer realmente eles para uma posição de serem vistos, você fala exclusivamente desse projeto ou tem alguma coisa a mais aí? Então, eu penso pensando a curto, médio e longo prazo, né? A um curto prazo, a minha ideia é conhecer, viajar e conhecer o máximo possível, né? Saber onde é que estão esses trombonistas, quem são eles, o que fizeram, o que estão fazendo. A médio prazo seria esse show, Trombone Brasil, que seria um momento de juntar os expoentes, né, do que está fazendo do trombone aqui no Ceará e concretizar um show para que a gente possa atrair os outros trombonistas, entendeu? E dar uma reforçada no movimento que se perdeu aqui, que era a Associação Cearense de Trombones. ABT do Ceará, né? Que basicamente se perdeu porque todo mundo foi fazer os seus trabalhos e aí meio que a gente perdeu essa conexão de todos os trombonistas, né? E a um longo prazo, pensar nesse trabalho acadêmico, né? De registrar como arquivo histórico esse trabalho. O trombonista tal nasceu na cidade tal, ele desenvolveu trabalho na banda tal, na banda tal, deu oficina em tal lugar, para que os nossos músicos eles não se percam no tempo. Eles não se percam no tempo. O que a gente mais tem problema é de não ter acesso ao material, porque a galera cria, toca, e aí vai ficando mais velho, ou morre, e a gente não tem mais acesso, porque não foi catalogado, não foi feito, e aí isso é um trabalho, é um problema de todo o etnomusicólogo, né? Que é esse pesquisador da cultura, né? Então a gente tem que ir atrás desse material, tem que catalogar, tem que dar importância para as nossas referências, a gente tem que dar a nossa contribuição e ir atrás desses mestres e colocar eles em evidência. A gente traz sempre uma pauta muito importante, que é esse trabalho do músico agora consolidado, mas e se ele não tivesse tido a oportunidade lá no começo? A gente sabe que a música é muito difícil, não só no começo, mas nela toda, mas tocar um piano é uma coisa muito elitizada, você ter um violão muitas vezes pode ser caro, e a gente tem espaços como a Casa de Vovó Dedé e como vários outros projetos que eles desenvolvem esse trabalho social de levar a música até quem não pode pagá-la, ou enfim. O que você acha desse projeto? Qual a importância de a gente trazer esse jovem da periferia, o jovem que estaria marginalizado, para uma posição de futuro, de você ter uma perspectiva? Então, né? Para mim, como estudante de música, estudante da licenciatura, uma das coisas mais importantes a se colocar é o termo oportunidade. Eu acho que
o lugar em que todo professor de música ou toda pessoa que esteja responsável por um espaço de educação é entender que a nossa função é o máximo de dar oportunidades das coisas acontecerem. E eu tive oportunidades. Eu só cheguei onde eu as coisas que eu consegui, né? Não vou dizer eu cheguei onde eu cheguei, porque eu acho que ainda não cheguei, né, em muita coisa. As coisas que aconteceram comigo foram porque eu tive oportunidades. Tipo, não é uma oportunidade aqui, outra acolá, é uma oportunidade vamos fazer o seguinte, estão abertas as inscrições, mas eu não tenho o dinheiro da passagem. Não, a gente consegue o dinheiro da passagem para você. De fato, tem um auxílio financeiro, tem alimentação, tem uma série de coisas que que são mais estruturais. Quando a gente se coloca num contexto em que a maioria das pessoas que busca acesso a aprender música não tem condição de ter um instrumento, não tem condição de pagar uma aula, a gente tem que entender que tem coisas básicas antes. O professor ele não tem nem deve ter como premissa que todo mundo tem acesso a coisas e aí eu posso cobrar. Então eu não posso cobrar do mesmo jeito o aluno que às vezes chega com fome na minha aula, não posso cobrar da mesma forma o aluno que ele não pode estudar em casa porque tem um irmão dormindo, tem uma outra coisa. Então eu acho uma coisa assim fantástica o espaço que a Casa de Vovó Dedé tem, porque é questão de dar oportunidade de várias e várias formas para quem precisa. Você dá aula, você tem condição de dar o instrumento, você tem condição de participar de programas e de iniciativas muito diferentes. Você dá todo esse o aparo máximo que a instituição puder dar, né? E que é uma coisa em que a gente busca na universidade, entender que quando a gente sai da universidade, a priori a gente está indo para a escola pública, né? E essa é a realidade muito parecida com o que a gente vai encontrar na escola pública. Então, eu como professor de música, eu acredito que eu devo fazer o máximo, e isso não exclui a parte de quando eu estou tocando. Eu como instrumentista e eu como professor, eu tenho o mesmo objetivo, de dar oportunidade das pessoas terem acesso à cultura. Só que eu como instrumentista, o meu foco tem sido apresentar o trombone brasileiro. Para que as pessoas entendam que o trombone não é um trompete, que toca, que é só no forró, então o trombone é só aquele negócio que toca meio altão, é de marchar, ou então que o trombone é elitizado. Não. Como professor, eu preciso dar o mínimo. Preciso dar a oportunidade de quem vai ter aula comigo conhecer sobre música. Preciso dar a oportunidade de ele mostrar a música que ele tem. Porque cada pessoa tem a música, uma música dentro de si, né? E a sua própria música. Então, uma das coisas que a gente mais estuda é como valorizar esse conhecimento prévio em que teu aluno vai te entregar. Porque independente da condição social, de todas as condições, todo mundo tem a sua música. E a gente tem que saber trabalhar com ela e valorizar ela para que toda e qualquer informação que venha depois disso só agregue e te ajude a construir uma personalidade musical em que você não se sinta coagido, você não se sinta com medo de tocar, de falar o que você precisa falar, ou então de se expressar da melhor forma. Estudar música ajuda demais, assim, para todas as pessoas em que eu tive a oportunidade de conhecer, que vieram de situação de risco e passaram por uma experiência de trabalhar, de estudar, né, em alguma instituição de ensino de música, ou então uma instituição como é a Casa, que oferece muitos outros cursos, ter a oportunidade de estar num lugar seguro, num lugar que te oferece uma estrutura acolhedora, que te oferece tudo que você precisa para só se desenvolver, sem ter que se preocupar com nada, a pessoa muda de vida. Sim. Muda de vida porque você deixa de ter
uma perspectiva de mundo mais fechado. E você, a partir do momento em que você está num lugar seguro, com acesso a cultura, educação, você tem alimento, você tem uma série de outras coisas, você consegue ter um panorama maior de oportunidades, de chances, de coisas que você pode alcançar, né? Então, assim, a educação para mim está sempre muito enraizada em todo e qualquer projeto. Tanto que eu tenho essa vontade de construir esse projeto enquanto músico, mas eu tenho vontade de transformar esse projeto em atividades em que eu possa desenvolver práticas de educação musical. Então, por exemplo, eu tenho vontade de levar o projeto Choró Jazz para fazer uma apresentação numa cidade como por exemplo, Sobral, que já tive a oportunidade de fazer evento por lá. E aí organizar uma série de oficinas com os músicos que estão por lá, de realizar alguns tipos de ações e que a gente sabe que os músicos das cidades menores eles têm alguma dificuldade em relação a obter material, em relação a métodos, em relação a várias coisas, uma série de coisas que é mais difícil de chegar. E aí acho que ter essa responsabilidade é algo muito... É um peso que eu gosto de carregar. É um peso que eu gosto de carregar e que eu gostaria de desenvolver cada vez melhor para frente. Nós estamos aqui quase encerrando o nosso programa, mas ao longo de todo esse programa a gente percebeu uma coisa muito sensível em relação à música, uma necessidade assim, de trabalhar com ela muito forte. Você acha que pro Felipe existiria outro caminho sem ser a música? Eu sempre brinco, né, com o pessoal aqui. Rapaz, se eu tivesse que fazer qualquer outra coisa, eu seria medíocre. E medíocre no sentido literal da palavra. Eu seria mediano, eu seria só mais uma pessoa. E na música não. Na música é algo que eu sinto desde que eu me entendo por gente que ela faz parte de mim, que eu faço parte dela, que eu posso fazer mais por ela e que ela pode fazer mais por mim. Então, eu acredito que todo e qualquer preço que eu precise pagar para evoluir como músico e para ajudar as pessoas com música, eu acho que ele merece ser pago, entende? Do sentido de abdicar de coisas, de ter mais dificuldades, de precisar ir estudar fora, de precisar fazer o que for. Então, assim, todo mundo que me conhece já me ouviu falando sobre isso. Eu acho que eu pago o preço que for para continuar sendo da música. Não tem imagem para desistir disso. Principalmente quando eu penso na educação. O que o trombone pode trazer, o que o meu trabalho pode fazer por mais pessoas. Porque um dia eu fui embora eu tenha pais músicos e eu tenha tido a sorte de estar no colégio da polícia, a minha infância não foi fácil. E como eu disse, o primeiro lugar que eu me senti seguro e me senti bem foi dentro da banda de música. E aí eu quero eu quero que as pessoas tenham pelo menos a oportunidade. Assim, eu posso não transformar todos em músicos profissionais e esse não é o objetivo. Eu posso não mudar a vida de todo mundo, mas se eu puder dar a oportunidade de aprender música e se expressar melhor para qualquer pessoa, eu tô dentro. Esse é o objetivo. Então, Felipe, a gente só tem a agradecer pelo programa, pela conversa, por trazer e compartilhar um pouco dessa vontade tão grande, dessa sensibilidade tão forte com a música. A gente vê que tem um futuro aí brilhante, que você tem uma perspectiva muito massa de trazer coisas que pouca gente assim explora, né? A gente tem pouca exploração do trombone, dessa influência dessa música cearense, dos artistas cearenses. E também desse quesito social, da educação, a gente vê muita gente falando, mas pouca vontade mesmo, como a gente vê em você. Então, parabéns e muito obrigado por participar aqui com a gente. E falhando a voz. Vai dar tudo certo. Nada, eu que agradeço aqui. Eu também quero muito agradecer e realmente, assim, parabenizar pelo seu talento. A gente estava aqui assistindo os sons do Brasil em Canto. E, tipo, enquanto tava lá tocando, você tava aqui sofejando, afinado. Então, realmente, você se dedica muito. E, realmente, antes ainda de entrar na música, você era muito tocado por ela. Até chorou antes de entrar na música. Então, realmente, você ama... Eu sempre choro. Eu sou muito chorão. Eu sempre choro. Quando eu tenho a oportunidade de alguém mostrar alguma coisa que me toca, assim, eu libero mesmo, choro mesmo. Pois é, então você realmente
ama muito o que faz, então realmente só tenho a agradecer por ter passado essa experiência, que realmente é bem grande, e espero ver você novamente aqui na rádio. Eu que agradeço o convite. Me ligaram ontem, eu já fiquei, opa, rapaz, vou na hora. Qualquer coisa que a casa me chamar, eu tô dentro, porque eu realmente considero esse espaço como um espaço muito importante para a música como um todo aqui em Fortaleza. E eu acho que no Ceará, já numa esfera maior. E é sempre um prazer estar por aqui. Então é isso, vamos encerrando mais um programa aqui, exatamente às... Vai lá, Pedro, fala. 4 e 7. 4 e 7 da tarde, de que dia? 7 é 7, né? 7 de hoje junho. É 7. Ah, vai Vai voltar a voz, amanhã a gente volta com muito mais, é isso. 7 de junho, tá certo. Até a próxima. Até amanhã.